Para a gente entender então como que isso funciona na prática e como que a gente fixa um estoque de segurança a partir, né, de uma análise da demanda e do tempo de atendimento, a gente tem um exemplo. Então, um item de estoque tem consumo e demanda variáveis conforme a tabela que se segue. Então, nós vamos elaborar uma análise de fixação de estoque de segurança em função dos níveis de serviço diferentes. Então, nessa tabela, nós temos dados que foram coletados com base no histórico da empresa, onde nós temos, né, os níveis de demanda que foram apurados. Então, tem meses que eu tenho 700 unidades, outros meses 800 unidades e assim por diante. E no meu histórico eu verifiquei que a frequência ou a probabilidade de acontecer uma demanda de 700 unidades é 10%, de 800, 15%, 900, 50% e assim por diante, ok? Então, de 100 demandas, 100 meses, por exemplo, que eu peguei, eu vi que 10 eu tive uma demanda de 700, então isso virou uma probabilidade de 10%, ok? A lógica segue para os demais níveis de demanda. Para o tempo de atendimento, eu utilizei a mesma lógica. Então, eu peguei os 100 últimos atendimentos, as 100 últimas entregas e verifiquei que dessas 100, 30 levaram 10 dias para ser atendidas. 40 levaram 15 dias e 30 levaram 20 dias para tempo de atendimento. Então, com base nessas informações, montei essa tabela, ok? Então, para dar sequência a esse nosso exemplo, a gente tem ainda informações considerando que o mês tem 30 dias, tá? Então, com base nesse mês de 30 dias, o consumo médio diário será de 30 unidades por dia, considerando uma demanda média de 900 unidades, ok? Então, se nós voltarmos na nossa tabela, nós veremos que se nós fizermos uma média aqui de demanda mensal, nós vamos achar 900, uma média ponderada pelas probabilidades. Considerando um mês de 30 dias, 900 por 30, nós chegamos a 30 unidades diárias, ok? E aí, considerando o tempo de atendimento médio de 15 dias, o consumo médio é de 450 unidades. Então, nós temos aqui, se fizermos também a média ponderada do tempo de atendimento, nós vamos achar 15, ok? Então, se a minha demanda média é de 900 por mês, em 30 dias, em 15 dias ela vai ser de 450, ok? Já que é a metade, se é 900 em 30, 450 em 15. E aí, relembrando aquela nossa equação que a gente aprendeu já em aulas anteriores, o ponto de pedida ele é igual ao consumo vezes o tempo de reposição ou o tempo de atendimento, mais o estoque de segurança. Nesse caso, então, eu vou trabalhar com o meu tempo de atendimento médio, considerando que, nesse caso, o meu estoque de segurança é zero. Porque se eu tiver o meu tempo de atendimento médio e a minha demanda média, e considerar o meu consumo médio no tempo de atendimento, eu não vou ter falta do meu estoque, já que eu estou prevendo, né, aquele valor para a minha média. Então, considerando nesse caso que o meu estoque de segurança é zero, eu tenho um ponto de pedido de 450. Bom, e aí vamos testar uma hipótese. Se a minha demanda foi igual a 700 e o meu tempo de atendimento igual a 10. Se nós fizermos a conta, o consumo nesse tempo de atendimento de 10 vai ser de 233,33. Né? Por quê? Eu estou dividindo 700 mensais por 30 dias e multiplicando por 10 dias. Ok? Então eu teria um consumo de 233. Se ocorrer essa combinação de demanda com tempo de atendimento, nós temos que 233 é menor do que 450, que era o meu ponto de pedido. Então, logo, eu não vou ter falta. Eu não vou precisar lançar mão de um estoque de segurança. Até porque
né? Eu estou considerando a minha média com meu estoque de segurança 0. Então, tendo um consumo menor do que eu estava prevendo na média, eu não vou ter falta. Nós agora, com base nessa lógica, vamos fazer essa conta utilizando uma matriz onde nós vamos combinar tempo de atendimento com demanda, ok? Então, eu tenho aqui todas as minhas demandas, demanda de 700, 800, 900, 1000 e 1100, conforme nós vimos naquela primeira tabela do nosso exemplo. E nós temos o tempo de atendimento, de 10, 15 e 20. Os números entre parênteses são as probabilidades de ocorrência de cada um deles. Então, voltando ao nosso exemplo, se nós tivermos aqui, né, o tempo de atendimento 10 e a demanda de 700, como nós vimos anteriormente, nós temos, então, uma falta de 0 unidades, ou seja, não temos falta, tá? Então, nós registramos aqui. E qual que é a probabilidade de ocorrência disso aqui? Então, se nós lembrarmos da estatística, nós vamos lembrar daquela regrinha básica do E e do OU, onde se eu estou somando probabilidades, né, é OU, e se eu estou multiplicando probabilidades, é o E. Então, nesse caso, eu estou considerando que vai acontecer esse tempo de atendimento de 10 e uma demanda de 700. Então, a combinação dessas probabilidades é uma multiplicação, né? Então, 0,30 vezes 0,10 me dá 0,030. Essa é a probabilidade de ocorrência desse cenário aqui, ok? Dessa combinação de demanda com tempo de atendimento. Para vocês entenderem, nós fizemos isso para todas as combinações, mas nós temos aqui o caso de combinação de tempo de atendimento de 20, que é o maior tempo de atendimento possível, com a maior demanda. Então, se nós fizermos aqui 1.100 dividido por 30 dias, vezes 20 dias de tempo de atendimento, eu teria um consumo durante o tempo de atendimento de 733 unidades aproximadamente. 733 é maior do que aquele meu consumo médio. Então, se eu não tiver estoque de segurança, vão me faltar 283 unidades, que é o que eu registro aqui na minha tabela, ok? Então, todos os números registrados aqui são as possíveis faltas e as probabilidades de ocorrência. Então, nesse caso, 0,30 vezes 0,10 também me dá 0,30 de probabilidade de ocorrência, ok? Nesse caso, então, todos os números que são positivos nessa tabela me demandariam a necessidade de um estoque de segurança. Mas que estoque de segurança seria esse? Então, nós fizemos aqui uma tabela, que é um resumo, onde eu coloco os itens faltantes que eu vi nas minhas combinações de tempo de atendimento com demanda. Então, eu vi aqui, se eu voltar na minha tabela anterior, que eu tenho faltas 0, ou seja, nenhuma falta, falta de 17, falta de 50, de 83, de 100, de 150, 217, 283. Então, registro todas as quantidades de falta em função dos tempos de atendimento e demanda, a probabilidade total disso acontecer, e aí, agora sim, eu estou falando de soma de probabilidades de acontecer um cenário ou outro. Então, no caso aqui, se a gente voltar, eu posso ter esse cenário, ou esse, eu não posso ter os dois ao mesmo tempo, ou esse, ou esse, ou esse. Então, se eu somar todos os cenários em que eu tenho falta 0, ok, eu tenho aqui, somando 0,30 com 0,045, 0,150 e assim por diante, eu vou ter um total de 0,60. Então, isso significa dizer que eu tenho 0,60 ou 60% de probabilidade de não ter falta. Se eu pegar agora os outros, por exemplo, 17, eu não tenho mais nenhuma falta igual a 17, então eu repito essa probabilidade aqui de 0,03 e vou fazendo assim para cada um deles. E aqui eu vou fazendo a probabilidade acumulada, né? De forma que eu tenha
Por exemplo, a probabilidade de faltar até 17 unidades, nesse meu caso, é de 63%, porque eu estou acumulando as probabilidades de 0 a 17. A probabilidade de faltar até 50 unidades é de 69%, porque eu estou somando todas as probabilidades menores do que 50, ok? E assim eu vou fazendo. E aí essa tabela dá para a gente uma informação útil para a gente estabelecer o estoque de segurança em função do nível de serviço desejado. Se eu quisesse, por exemplo, ter um nível de serviço de 97% de atendimento, ou seja, eu quero ter um estoque que me permita atender a 97% das variações de demanda e de tempo de atendimento. Então, eu vou ter que ter um estoque de segurança de 217 unidades. Se eu quiser 100% nesse meu estudo aqui, que é teórico, claro, eu teria que ter um estoque de segurança de 283 unidades. E assim eu vou fazendo a minha análise, né? Para um determinado item, por exemplo, eu posso identificar que não é necessário um nível de serviço tão alto, então eu posso estabelecer em 77,5%, então eu teria que ter um estoque de segurança de 100. Vale lembrar que, à medida que nós aumentamos o valor do nosso nível de serviço, né, ou seja, a probabilidade de cobrir variações com estoque de segurança, eu tenho custos adicionais porque o tamanho do meu estoque também está aumentando. À medida que eu aumento o meu estoque de segurança, eu elevo o meu ponto de pedido e eu também aumento o meu estoque máximo. Ok? Então é isso, chegamos ao final de mais uma aula, agradecemos a atenção de todos. Não se esqueçam dos links importantes da nossa disciplina, que são o blog da disciplina, o canal do YouTube e o e-mail do professor. Não se esqueça também do nosso método de estudo que nós comentamos na nossa primeira aula. Assista os vídeos, leia o texto de referência, faça os testes de conhecimento e se tiver alguma dúvida, volte ao início. Persistindo as dúvidas, você pode mandar e-mail que nós vamos ter o prazer de tirar as suas dúvidas. Ok? Muito obrigado a todos e bons estudos.